Vamos orar? Dá-nos a Tua sabedoria, Deus, para entendermos a Tua palavra. Precisamos de Ti. Sem o Senhor, somos incapazes de praticar a Tua revelação. Por isso pedimos agora a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, juntos, abrindo a Bíblia no Salmo 145. Antes de qualquer coisa, lembre-se, meu amigo, primeiro Deus. E o Salmo 145, ele é um cântico de triunfo. Aliás, uma série de vários cânticos de triunfo que aparece nos Salmos, o Salmo 145 é o primeiro deles. Ele possui ao todo 21 versículos e ele tem várias lições para a gente que nós vamos meditar agora juntos. Vamos lá então. O Salmo 145, ele é um salmo de Davi e ele começa dizendo o seguinte: Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Eu queria só destacar um fato aqui, quando ele fala quando ele começa dizendo, exaltar-te-ei, ó Deus. O que eu queria falar contigo é o seguinte, é que a gente precisa aprender mais a louvar a Deus, sabe? Nós geralmente pedimos, né, nas nossas orações, ou agradecemos, mas dificilmente nós ajoelhamos só para louvar o nome do Senhor. E quando me refiro a louvor, pode ser uma música, obviamente, como também pode ser um louvor a Deus em palavras. Por exemplo, eu dizer assim na oração, ó, eu te louvo, ó Deus, pela sua bondade, eu te louvo pelo seu amor, eu te louvo pela sua misericórdia, eu te louvo pelo que você é, pelo que o Senhor é na minha vida. Nós precisamos aprender a louvar a Deus. Você sabia que o Salmo 145 apresenta muitos atributos de Deus? Eu vou mencionar agora para você, mas seria bom que depois você passasse um tempo sozinho, em oração, lendo o Salmo 145. Por exemplo, ó, o Salmo 145, ele apresenta a Deus como um Deus majestoso, a majestade de Deus, está lá no verso 12. Depois, no verso 13, ele apresenta o domínio de Deus, né? No versículo 9, ele apresenta que Deus é bom. No versículo 13 ainda diz que Deus é fiel. No versículo 14 ele diz que Deus nos sustenta. Então ele é aquele que sustenta todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas. Também no versículo 14 ele diz que Deus apruma aqueles que estão prostrados. Então ele nos segura de pé. Aliás, ali o Isaías 59 diz assim que o ouvido de Deus não está surdo, que ele não possa ouvir as nossas orações. E o seu braço não está encolhido, que não possa salvar, ou seja, o seu braço está estendido para levantar aquele que está prostrado. O Salmo 145 ainda diz mais. Ele diz assim, ó, que Deus é justo, versículo 17. Depois, no verso 18, ele diz que Deus está perto. Olha que lindo. Deus não está longe, meu amigo. Deus está pertinho de você, está aí do teu lado, colocando a mão no teu ombro. Porque Ele está perto de você, Ele te ama. O Salmo também diz que Deus nos acode. Olha que lindo. Por mais desesperado que você possa estar, por mais sem esperança que você possa se sentir, Deus nos acode. Quando nós oramos, Ele atende as nossas orações. Não é isso que diz a Bíblia lá, por exemplo, em Mateus capítulo 7, verso 7, diz assim, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Deus nos acode. O Salmo ainda diz que Deus nos salva. Lá no versículo 19, Deus nos salva. No versículo 20 diz que Deus nos guarda. Olha que lindo. Não são razões suficientes para nós louvarmos o nome de Deus cada dia? Experimenta passar um dia só louvando o nome do Senhor, porque Ele é santo, Ele nos guarda, Ele nos salva, Ele nos acode, Ele é justo, Ele está perto, Ele nos apruma, Ele nos sustém, Ele é fiel, Ele é majestoso, Ele tem o domínio em suas mãos, porque Ele é um Deus bom, versículo 9. Então, louva o nome do Senhor por todos esses atributos dEle. O Salmo 145 ainda apresenta
algumas outras lições importantes. Vamos ver? Olha aí, a Bíblia, no Salmo 145, diz o seguinte, que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Depois diz assim, ó, diz, uma geração louvará a outra geração as suas obras. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem tem filho pequeno, como eu. Nós devemos aprender a transmitir para os nossos pequenos, transmitir para os nossos pequenos o conhecimento de Deus, para que eles cresçam conhecendo o amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos, por exemplo, o Deuteronômio, no capítulo 6 da Bíblia, que fala da importância de cada dia, cada manhã e antes de dormir, a cada noite, nós falarmos das obras maravilhosas de Deus para os pequenos. E quando isso acontece, nós estamos ensinando as novas gerações sobre os valores da palavra de Deus. Estamos ensinando as novas gerações a louvarem o nome do Senhor. Mas o Salmo 145 ainda diz o seguinte, diz assim, que esta nova geração e nós devemos aprender a anunciar os poderosos feitos do Senhor. Essa expressão, anunciar os poderosos feitos do Senhor, ela é repetida. Por exemplo, no verso 6, diz ali, ó, contarei a sua grandeza. Depois ela se repete no verso 11, diz ali, ó, falarão da glória do teu reino. E ela se repete no verso 12, quando diz assim, para que se façam notórios os teus poderosos feitos. Então, ao longo de todo o Salmo 45, há aqui uma ordem, como se fosse uma ordem de Deus, para que nós testemunhemos do seu amor para outras pessoas, para que a gente fale da esperança para outras pessoas que talvez estão desesperadas. Mas esse ensino de testemunharmos, de falarmos do Evangelho, do amor de Jesus para outros, não está só no Salmo 145. Ele aparece, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 28, na grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, né? Ensinando-os todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparece em Marcos 16:15, quando fala lá para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, esta não é só uma ordem, mas é também um privilégio. O Salmo 145 também fala, amigo, de que Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege. Como eu disse agora há pouco, Ele apruma aqueles que estão prostrados. E isso se repete no Salmo, em outros Salmos. Eu me lembrei de um agora, o Salmo 37, no versículo 23 e 24. Eu até vou ler aqui para você. Salmo 37, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha que lindo! O Senhor o segura pela mão. Deus é bom, não é? E o Salmo 145 tem outras lições. Mas ele apresenta um Deus que é compassivo, que é misericordioso. Como diz Êxodo 34, verso 6, um Deus clemente, um Deus que se preocupa com você. Vale a pena ler com muito cuidado o Salmo 145 hoje. Quero orar com você então. Vamos colocar nossa vida nas mãos e na presença de Deus? Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é grande. Nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor, além de poder todas as coisas, nos ama muito. Por isso nós te louvamos e colocamos nossa vida em Tuas mãos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, lembre-se, Deus é bom. Então, seja reavivado por Sua palavra.